Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio do nosso Segundo Ouro Fino. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação corporativa da Ouro Fino Saúde Animal. E o bate-papo de hoje é sobre síndrome do impostor. De forma geral, aquele sentimento que a gente se sente incapaz de realizar alguma coisa. Quem compartilha os seus conhecimentos sobre o tema é a Mayara Calil, analista no time de desenvolvimento humano organizacional da Ouro Fino Saúde Animal, também conhecida como a mãe do ser humaninho Gustavo Henrique e do cãozinho Benji. A Má é psicóloga de formação e também técnica em transações imobiliárias. Diversidade de papéis a gente vê por aqui. Certo, Má? Bem-vinda novamente ao nosso Segundo Ouro Fino. Muito obrigada, Mari. Para mim é um prazer estar aqui novamente, compartilhando um pouquinho de conteúdo com o nosso time e também os nossos visitantes. Má, e para a gente começar a conversa de hoje, explica melhor o que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, Má, como você falou no início, é um processo psicológico, é um pensamento recorrente do quanto que a gente tem dificuldade de lidar com as nossas vitórias, do quanto que muitas vezes nós nos sentimos impostores, do quanto que nos sentimos uma fraude. Então, é um processo psicológico, né? É uma série de pensamentos que acabam nos tomando e que nos fazem duvidar da nossa capacidade, da nossa execução. E também gostaria de destacar que o termo tem sido muito conhecido como síndrome da impostora, porque quando a gente vai olhar para os dados e olhar para as pessoas que trazem esse conteúdo, a gente tem percebido que essa síndrome acomete muito mais os grupos de minorias sociais do que, de fato, a população como um todo. Então, existem nichos específicos que são mais afetados. E as mulheres têm sofrido muito com esses pensamentos, ansiedades e todos esses elementos que compõem a síndrome do impostor. Por isso, vocês vão achar muito conteúdo relacionado à síndrome da impostora, mas é uma síndrome que pode acometer todos os públicos. Mayara, não bastasse os desafios que os grupos já têm, que esses grupos já têm que passar, ainda vem mais um elemento aí para colocar mais fogo nessa fogueira. Na tua opinião, qual que é uma dica prática, né, uma ação que as pessoas podem fazer, em especial pensando, né, nessas questões de já certos estigmas, como que essas pessoas podem se defender ou lutar ainda mais para que esses pensamentos não cheguem até elas? O ponto principal, Nari, é o quanto que a gente pratica o autoconhecimento. Então, a minha dica principal é: se conheça. Perceba o ambiente onde você foi criado, onde você foi desenvolvido. Perceba quais eram seus colegas de escola, se você se parecia com essas pessoas que estavam do seu lado, se você era muito diferente. Perceba os resultados das pessoas que conviveram com você, dos seus familiares. Entenda qual que é o seu contexto, se conheça, sobretudo, e perceba se existe algum elemento que pode acabar gerando algum gatilho emocional em você, que faça com que você tenha pensamentos recorrentes de frustração, de que você não é bom o suficiente, porque certamente se isso aparece para você é porque existe algum gatilho e certamente isso vai aparecer não só agora, mas de forma frequente. Então a dica é: se autoconheça, perceba o ambiente social em que você está, perceba os seus pensamentos e atue sobre eles. Mas quais que são os aspectos, os processos aí que acontecem dentro da nossa mente que faz com que a gente crie esses pensamentos limitantes sobre nós mesmos? Mari, um dos principais aspectos que faz com que a gente crie esses pensamentos limitantes é com relação ao nosso processo de aprendizado, com relação aos nossos pensamentos. O que é isso? A gente foi muito instruído a lidar com equações matemáticas, equações físicas, com química, né? Isso está na nossa base escolar, está na nossa casa, inclusive, a gente está dentro das nossas relações do dia a dia, mas nós nunca fomos ensinados, de fato, a lidar com os nossos pensamentos. Então, um dos principais aspectos é o quanto que a gente se sente capaz, apto, e o quanto que a gente treina o processo de lidar com os nossos próprios pensamentos. Então, um dos principais aspectos é o quanto que a gente se sente, né, capaz para lidar com esses pensamentos. Um outro aspecto muito importante é o quanto que nós, como seres humanos, nós estamos numa sociedade que é uma sociedade muito competitiva, né? Então, a gente está sempre sendo orientado a olhar para o lado, a olhar para o nosso potencial e ser maior do que esse potencial que é estipulado. Então, é uma sociedade muito competitiva, uma cultura muito competitiva. E um outro aspecto que tem influência com relação à síndrome do impostor
é o quanto que às vezes a gente olha para o lado e até mesmo para as nossas conquistas e a gente duvida que aquilo que a gente está fazendo naquele momento, naquilo agora, pode ser melhor do que aquilo que a gente já fez no passado ou que uma outra pessoa fez. Então, esses são os dois principais aspectos que fazem com que a gente crie esses pensamentos limitantes. Mayara, na tua visão, até que ponto é bom a gente duvidar da nossa capacidade como forma de nos impulsionar a estudar mais, a praticar mais, a treinar mais, se aprofundar mais num tema, e que hora que isso vira um problema e aí a gente tem caracterizada essa síndrome do impostor? A nossa sociedade é uma sociedade de performance, né? Então, esse é um grande desafio para a gente conseguir definir até que ponto que essa ansiedade, essa dúvida, essa busca por fazer melhor, ela nos impulsiona e o quanto que isso muitas vezes nos limita. Então, o principal ponto é a gente ficar atento com relação aos nossos sintomas com relação a esse processo, né? Então, quando a gente fica muito paranoico, quando a gente começa a roteirizar demais, criar muitos processos, a gente fica tão envolvido no processo de preparação que a gente começa a ser capturado no momento presente. Então, esse é um sintoma de que, naquele momento, aquela situação que você está sendo desafiado, a sua reação não está sendo bacana, não está te impulsionando, está te paralisando, está te roubando desse tempo presente e está fazendo você ficar muito mais capturado na sua cabeça, na sua memória, na sua mente, do que, de fato, né, no seu aqui e agora, conseguindo atuar de forma plena. Então, esse é um dos indícios de que isso não está bacana, né? De que essa atividade não está te impulsionando. Porém, muitas vezes, sim, esse processo de ansiedade, de dúvida, impulsiona a gente para fazer melhor, né? Então, quando a gente tem um processo que pode ser despertado, que pode ser impulsionado, que nos ajude no processo de enfrentamento, isso, de fato, é um ponto positivo e a gente pode usar, né, através de algum indício de síndrome do impostor como algo que nos impulsiona e que nos desenvolve. Mayara, você tem alguma dica de como você profissionalmente pratica isso? Eu gosto muito de viver o momento, né? Então, para mim, a vida é o aqui e agora. E quando eu percebo que eu estou muito na minha mente e pouco no aqui e no agora, eu não consigo, por exemplo, numa palestra, sentir a vibração positiva das pessoas, sentir se as pessoas estão, através do olhar, prestando atenção em mim, porque eu fico muito pensando no qual é a minha próxima fala, será que vai funcionar o computador, será que as pessoas estão achando que eu estou boa o suficiente? Quando eu começo a ser capturada, né, desse momento presente, de sentir as pessoas, e começo a ser capturada pela minha mente, de ficar pensando se eu estou sendo boa o suficiente, se eu estou me ouvindo bem, se isso vai dar certo, se eu não estou sendo mais do que eu deveria, aí eu percebo que isso é um gatilho, né, que eu estou me sabotando e que eu estou sendo capturada pela síndrome do impostor. Mayara, você falou agora sobre sabotagem e eu quero chamar aqui para um outro episódio que fala sobre mindset, né, a nossa forma de pensar, que você também é nossa participante aqui no Segundo Ouro Fino. Até fica a dica aqui para quem quiser escutar essa outra fala da Mayara sobre como a gente trabalha as nossas programações mentais. E, Maia, eu queria te pedir para fazer uma relação entre o nosso mindset, quando a gente está pensando em crescimento, quando a gente está sendo mais voltado para as nossas crenças limitantes e a síndrome do impostor. Como é que a gente junta tudo isso? Você já deu aqui alguns pontos, mas eu queria que você estruturasse bem esse pensamento aqui para quem está ouvindo a gente agora. Quando a gente fala de mindset, a gente fala do nosso modelo de raciocínio, na forma como a gente constrói esse raciocínio. E quando a gente fala de síndrome do impostor, são processos, são situações que fazem a gente mudar o nosso modelo de raciocínio, ou até constroem um modelo novo ali paralelo. Qual que é o grande ponto dos dois, né? O quanto que você está atento e o quanto que você se estimula a aprender a lidar com seus pensamentos. O quanto que você torna esses pensamentos parte do seu processo de autonomia, o quanto que você se torna protagonista disso. Então, muitas vezes, nós estamos sendo levados pelo nosso pensamento, né? Então, aqui, a dica para os 2 podcasts que nós fizemos é: não deixe os pensamentos te levar, seja você o controle desses pensamentos. Então,
Perceba o que a sua cabeça está pensando, perceba o que o seu corpo está dizendo, perceba esses sinais. Quando a gente fala de mindset de crescimento, a gente fala do quanto que a gente está orientado para o crescimento, o quanto que a gente está orientado para o desenvolvimento, o quanto que a gente se permite fazer coisas novas. Então, é uma prática de um modelo de crescimento, né? A maior parte de nós não nasce com maiores, né, indícios e maiores capítulos de ter ali o pensamento de crescimento. Então, a gente estimula isso, a gente se torna protagonista e a gente faz isso acontecer. E quando a gente fala da síndrome do impostor, é o contrário, né? Isso vem muito com a gente, porque isso vem sendo estimulado desde a nossa base, principalmente por estarmos nessa sociedade de performance. Então, o quanto que a gente não se deixa capturar por esses pensamentos, que são pensamentos negativos, tanto sobre você, porque você duvida do seu potencial, quanto também daquela situação, quanto que você se deixa envolver por muito controle, quanto que você se deixa envolver por uma necessidade de preparação, além da necessidade que você teria. Na prática, quando a gente percebe que está dando muita atenção a esses pensamentos, como que a gente pode combater isso? Pensar numa tutoria, pensar em fazer terapia, buscar outras referências, conversar com outras pessoas, isso ajuda ou pode atrapalhar? Com certeza ajuda, Mari. O principal ponto para a gente desconstruir, né, alguns pensamentos limitantes e a própria síndrome do impostor, que são séries, né, de pensamentos limitantes, é a gente ter uma boa rede de apoio, né? E essa rede de apoio é, sim, ter um mentor, ter alguém mais experiente, alguém que você confie, para que você possa dividir ali a situação que você está vivendo, aquilo que está na sua cabeça, pedir opinião, pedir conselhos, assim como também ajuda você ter um espaço de fala, seja esse espaço de fala com um terapeuta, com um psicólogo, ou até mesmo gravando áudio no seu celular, escrevendo, né? O famoso diário, ele ajuda a gente a refletir sobre aquilo que aconteceu no nosso dia a dia, sobre os pensamentos que nos acometeram durante aqueles processos que a gente vivenciou. Então, esse espaço de fala também ajuda, seja com o mentor, seja com o psicólogo, seja com o terapeuta, ou seja através da escrita, ou através de você mesmo mandar áudios para o seu próprio celular. Além disso, também ajuda muito quanto que você pode compartilhar essas suas inquietações e essas suas angústias, né? Porque a partir do momento que a gente compartilha essas inquietações e essas angústias, a gente começa a perceber outras pessoas que também têm essas mesmas angústias, essas mesmas inquietações. E, por fim, a gente aceitar os nossos próprios defeitos e qualidades, né? Então, a gente veio de um processo onde a gente acredita que a gente se elogiar demais faz com que a gente esteja numa situação de soberba, quando, na verdade, não. A gente precisa conhecer os nossos limites, os nossos pontos de desenvolvimento, mas também é importante a gente reconhecer aquilo que a gente faz de muito bom, né? As nossas qualidades. E, principalmente, a gente não se martirizar por conta dos nossos defeitos, a gente ser gentil com relação aos nossos defeitos, né? E até mesmo exercitar a autopiedade. Então, a gente aprendeu que ser fraco não é bacana, né? Que a gente tem que ser forte o tempo todo. Mas demonstrar-se fraco certamente vai te apoiar nesse processo. E isso não quer dizer que te torna frágil o tempo todo. Quando você se mostra vulnerável, quando você exercita a sua própria autopiedade, você certamente vai estar fragilizado por um tempo, por um período, e não o tempo todo. E quando a gente não pratica isso, quando a gente não tem autopiedade, quando a gente não percebe os nossos erros de forma gentil, a gente acha que está sendo forte, mas na verdade a gente se torna frágil o tempo todo. Maravilhosa essa sua fala, Mayara. E eu queria puxar, lá no comecinho dessa tua resposta, você trouxe a questão do treino, da prática, de você se desafiar. E aí eu te pergunto, a constância, ela ajuda a acabar com a síndrome do impostor, né? Certamente, Mari. A constância ajuda a gente a acabar com a síndrome do impostor e esse momento presente do seu pensamento, que a partir do momento que você percebe que você está se auto-sabotando, é ali que você tem a oportunidade de não cair nessa autossabotagem. Quando você percebe que você está se martirizando, se julgando incompetente, achando que você não é tudo aquilo, é ali que você tem a oportunidade, né, de criar a constância, de falar, não, talvez possa parecer que eu não sou suficiente, mas
eu vou mesmo assim. Eu vou mostrar que eu sou suficiente. E se não eu sou agora, eu vou praticar para me tornar ainda mais suficiente. Então, sim, é a constância e, sobretudo, a determinação. Aquela velha frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mayara, e para quem quiser se aprofundar nesse tema, tem algum conteúdo extra que você recomenda? Tenho sim. Tem uma série na Netflix chamada Um Chamado para Coragem, da Brené Brown, assim como vídeos no YouTube, podcasts de resumo sobre a síndrome do impostor. A gente tem a Rafa Brits também trazendo conteúdos bem bacanas no YouTube. Brené Brown, a Rafa Brits são excelentes referências, adoro as duas. E Mayara, queria agradecer você por participar aqui com a gente hoje do Segundo Ouro Fino. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante e as pessoas que dedicaram um tempo para ouvir um pouco mais dessas síndromes e certamente podem refletir sobre os seus pensamentos e ajudarem outras pessoas que podem estar com este tipo de pensamento recorrente. Era muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acho que um ponto importante aqui na Ouro Fino, a gente acredita que conhecimento deve ser compartilhado e que a gente aprende mais, a gente pode crescer mais como pessoas e como profissionais juntos. E eu espero que você tenha aprendido muito com a gente hoje. Muito obrigada por ouvir a mim, ouvir a Mayara em mais um episódio do Segundo Ouro Fino. Uma ótima semana para você e vou recapitular aqui a fala da Mayara. Vai estar com medo? Vai com medo mesmo, vai dar tudo certo. Tchau, tchau e até a próxima.